Graça e paz a todas, bom dia. Bom dia, Silvânia, por ter aceito o convite da Ana Paula, que Deus abençoe. Amém. Obrigada. Amém. Deus abençoe. Josilaine, você pode orar? Bom dia. Senhor meu Deus, queremos te louvar, te bendizer, te agradecer, porque o Senhor é um Deus santo, o Senhor é um Deus poderoso, que conhece as nossas fraquezas, nossas dificuldades, Pai. Mas neste momento, Pai, viemos até este grupo para ouvir de Ti a Tua palavra, para ouvir o que o Senhor tem para os nossos corações. Abençoe, Pai, o coração da Silvânia, abençoe os corações de todas essas mulheres que estão com corações abertos e dispostos, Pai, para ouvir a Tua palavra. Abra os nossos corações, os nossos ouvidos para ouvir o que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus, obrigada, Deus abençoe. Amém. Silvânia, se quiser começar já. Obrigada, viu? Deus abençoe. Eu que agradeço por essa oportunidade mais uma vez, né? Eu fiquei participando pouco 2024, porque é horário de aula, mas de vez em quando dava uma escapadinha ali, né? Mas acompanho o grupo, às vezes me manifesto pouco, mas eu louvo a Deus por vocês da liderança, que não tem medido esforços para levar a palavra de Deus, para alcançar mulheres. Nós sabemos que acaba sendo a mulher, né? O esteio de uma casa, a sustentação em oração. Então a gente é muito grato a Deus pelas mulheres terem se levantado nesses últimos tempos, né? São muitos grupos, né? Mulheres extraordinárias, mulheres escolhidas, mulheres curadas para curar, mulheres transformadas, mulheres preciosas. Quantos grupos nós temos aí de mulheres? Então nós temos visto que o Senhor tem levantado muito as mulheres, às vezes com tantas dificuldades, né? É trabalho secular, é trabalho ministerial, é filho, é casa, e mesmo assim tem se disposto a fazer a obra do Senhor com tanto empenho e tanta dedicação. Então eu quero louvar e agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a Deus pela vida da Ana Paula, né, que me fez esse convite, minha lindona que eu amo muito, né, e então eu sou muito grata a Deus mesmo. E hoje nós vamos meditar um pouco uma palavra bastante conhecida. Vocês vão perceber, eu acho que vocês vão perceber que eu tô meio lenta hoje, tá? Eu tô com suspeita de dengue, não sei, em nome de Jesus não vai ser, eu espero em Deus que seja uma virose passageira, mas tá bem complicado. Ontem eu ainda hesitei, quase mandei mensagem para Ana Paula, eu falei, Ana Paula, acho que não vai dar, não, mas falei, não, eu vou, porque o Senhor me chamou para isso, e se o Senhor soprou o meu nome, é porque Ele vai me curar através da palavra que Ele vai ministrar aos nossos corações. Amém? Então nós vamos compartilhar nesta manhã uma passagem no livro de Marcos, a partir do capítulo 5, no capítulo 5, a partir do versículo 21. Glória a Deus. Ah, se não for o Jesus, né, passando todos os dias fazendo morada na nossa casa, né? Ah, se não for Jesus. Então vamos lá, a palavra do Senhor, nós não vamos ler toda, tá? Porque é bem extenso. Então a partir do versículo 21 diz assim: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está à beira da morte. Rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que sare e viva. Versículo 35 agora diz assim: Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago.
E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai, a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com o grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém soubesse, mas disse que lhe dessem o que comer. Amém? Então nós vamos aprender aí nessa palavra que nós temos alguns tópicos para aprender com essa palavra. Assim como Jairo aprendeu, nós vamos aprender nessa manhã também. A primeira coisa que nós vemos aqui é um homem de liderança, um homem de poder, vamos dizer, um homem de status, que reconheceu o poder do Senhor, o poder de Jesus. Jairo podia ser um daqueles, com certeza era um daqueles que estavam perseguindo Jesus, por conta do que Jesus fazia. Ele conhecia os feitos de Jesus. Ele conhecia os milagres de Jesus. Ele já tinha ouvido falar de quem era Jesus. E quantas vezes as pessoas à nossa volta têm ouvido falar de quem é Jesus através dos nossos atos, através das nossas ações e através dos nossos milagres que nós temos vivido. Porque nós vivemos milagres todos os dias. Só o fato de nós acordarmos e as misericórdias do Senhor nos alcançarmos pela manhã é um milagre do Senhor. E as pessoas à nossa volta têm visto esse milagre. E Jairo, então, na hora do seu desespero, porque a maioria de nós que estamos aqui somos mães, mexe conosco, adoecemos, ficamos um trapo, marido adoece, fica pior que nós, fica pior que os filhos, mas os filhos adoeceram, meu Deus, que desespero. E como Jairo, diz ali que a filha de Jairo estava à beira da morte. Imagina o desespero desse pai, que não tinha mais aonde recorrer, não tinha mais a ninguém, não tinha o que fazer mais. Ele estava ali vendo a sua filha à beira da morte. Então ele esquece do seu status, ele esquece do seu poder, ele esquece da sua liderança, ele esquece de tudo e vai procurar alguém que pode trazer vida para sua filha. Na verdade, Jairo, eu acredito que Jairo foi simplesmente atrás da cura. Ele não imaginou que sua filha chegaria à morte. Mas ele, em ação de desespero, ele corre, ele se prostra, ele se declara humilde diante de Jesus. E ali ele vai em busca do socorro, pedindo ao Senhor para que Jesus fizesse algo pela sua filha. E aí nós já aprendemos alguma coisa, que na hora do desespero, nós precisamos reconhecer que Jesus tem poder e autoridade, inclusive sobre a morte. De repente, alguém aqui hoje, nessa manhã, tem visto seus sonhos morrer. De repente, alguém aqui nessa manhã tem visto a sua família morrer. De repente, alguém aqui pela manhã tem visto o amor morrer. O amor de Deus, nosso amor, né? De Deus, o amor de Deus, nosso amor ágape, pelas pessoas, pelo evangelho, por tudo, tem visto tudo isso morrer. De repente, a gente tem se visto morrer pelas situações que nós temos vivido. Nós nos vemos muitas vezes cadavéricas, mortas, sem esperança, não vai dar certo. Tem vezes que às vezes nós dizemos, nem se Jesus chegar agora não vai mudar essa situação, não vai mudar essa pessoa, não vai mudar esse quadro, mas eu quero te dizer nessa manhã
E nós vamos aprender juntas que Jesus tem poder e autoridade, inclusive, sobre a morte. E eu quero declarar nessa manhã que aquilo que está morto, aquilo que está aí declarado como morto na minha e na sua vida, vai reviver, porque o Senhor Jesus chega hoje na minha e na tua casa. Aleluia. Glória a Deus. Outra coisa que nós vamos aprender aqui é essa parte que eu pulei do trecho, que é a interrupção de quando Jesus se dispõe a seguir Jairo até a casa de Jairo, e ele é interrompido por aquela mulher que há 12 anos sofria com aquela doença. Há 12 anos, aquela mulher vinha ali se escondendo, impedida de estar com a família, impedida de estar adorando a Jesus, impedida de estar no templo aprendendo com Jesus, impedida de estar com os filhos, talvez, impedida de tudo. E olha que interessante, há 12 anos esta mulher estava com esse fluxo de sangue. E nós vimos que aqui no versículo 42 diz assim, ó, e logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. Era o mesmo tempo. Essa mulher estava há 12 anos sofrendo com aquela hemorragia. E essa menina, há 12 anos, vivia desfrutando da presença da sua família. Essa menina, há 12 anos, vivia desfrutando das alegrias de ser uma criança. O Jairo havia 12 anos que estava ali com as filhas nos braços, amando aquela menina, diferente daquela mulher, que há 12 anos estava escondida, impedida de estar vivendo talvez o melhor da sua vida. Mas há 12 anos essa mulher não parou. Com 12 anos doente, ela já tinha gastado tudo que ela tinha, e com 12 anos ela resolveu, rastejando, sem parar, procurar o dono da cura. Ela rastejou, e quando ela saiu, ela disse, se ao menos eu tocar, eu serei curada. Então, nessa manhã, eu quero dizer para vocês, minhas amadas, que não importa quanto tempo você esteja vivendo determinada situação. Olha só, são situações iguais, são anos iguais, situação não, a mesma quantidade de anos. Essa menina tinha 12 anos, mas 12 anos com alegria. 12 anos Jairo desfrutava da alegria dessa criança. E essa mulher há 12 anos estava impedida de tudo e ela não parou. Ela não parou porque ela estava sofrendo essa situação. O que está passando aí? O que você tem vivido? Há quantos anos você tem vivido? Eu e você temos vivido alguma situação e a gente olha para essa situação e diz assim, vou parar, não vou mais. Vamos seguir o exemplo dessa mulher, nem que seja rastejando. Vamos sair dizendo, se ao menos eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada, eu serei restaurada, eu serei restituída, eu serei liberta. Porque foi isso que essa mulher fez. Então, Jairo aprendeu ali que tinha pessoas talvez vivendo um problema pior que o seu. E ele não desistiu, e não parou. Então, que nós possamos olhar à nossa volta e possamos aprender que nenhuma, nada situação, nem a altura, nem a profundidade, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar. E talvez Jairo pensou ali, mas minha filha está morrendo. E o mestre parou, mas ele não questionou. Ele não questionou a Jesus. Jesus, vamos depressa. Minha filha pode morrer. Não! Ele ficou ali e ele assistiu mais um milagre do mestre. Ele ficou ali e ele assistiu algo que talvez encheu seu coração de esperança. Né? A Bíblia não relata, mas eu posso aqui fazer para vocês uma conjectura dizendo que Jairo pode ter pensado, se ele fez por ela, ele pode fazer pela minha filha. Por isso, amadas, que nós temos que testemunhar. Nós temos que falar do que Jesus tem feito nas nossas vidas, porque isso traz esperança para outras pessoas.
Nosso testemunho gera, alimenta às vezes a fé de outra pessoa que está desesperançada, que está desacreditada. E se Jesus, porque Jesus não tem filho predileto, o Senhor nosso Deus, ele não tem, ele não me ama mais do que ama qualquer uma de nós. Ele faz por mim, ele faz por você, ele faz por todas nós, conforme a nossa necessidade, conforme nós pedirmos ao Senhor. E ali, ele vê aquela situação, né? E ele não questiona. Então, nós não estamos esquecidos no meio da nossa adversidade. Jesus parou por um momento para socorrer aquela necessidade daquela mulher, mas ele não esqueceu do que ele estava fazendo, que era indo até a casa de Jairo, para levar à casa de Jairo o milagre que Jairo precisava. Então, nós precisamos aprender que nenhuma interrupção no meio do nosso milagre vai deixar de concretizar o milagre e a promessa de Deus na nossa vida. Nada. No meio do caminho do milagre, não desista, porque o milagre vai acontecer sim. Amém? Então, 3, nós aprendemos aí que no desespero nós devemos buscar, né, ao Senhor. Nós aprendemos que a interrupção não cancela o milagre, e agora nós vamos aprender com a morte da menina. Nós aprendemos com a morte, aprendemos com a morte. Nós aprendemos aqui com a morte da menina, porque enquanto Jairo estava ali, se alimentando daquele milagre, alguém chega e diz: Jairo, acabou, a sua filha morreu. Jairo, para de incomodar o mestre, a sua filha morreu. Às vezes nós estamos num propósito. Quantas vezes nós nos colocamos num propósito, numa situação, e no meio do caminho alguém às vezes chega e fala, né? Para que isso? Para que ir tanto na igreja? Para que orar tanto? Para que você lê tanto a Bíblia? Mas Jesus diz hoje, nessa manhã, para mim e para você, não pare. Não pare. Crê somente. Crê somente. Olha que palavra, gente. Difícil às vezes de obedecer, de receber aqui, ó. Às vezes nós ouvimos tantas coisas à nossa volta, e a voz do mestre, a voz que tem poder de dar vida, às vezes fica tão pequenininha diante de nós, e a gente retrocede. Mas Jairo ali, quando ele escuta aquele decreto de morte sobre aquela menina, Jesus também escuta. E Jesus diz para ele, Jesus não diz para quem trouxe a notícia, Jesus diz para Jairo, que foi quem procurou Jesus naquele dia. Jesus diz para Jairo: crê somente, bora, vamos continuar a trajetória, vamos continuar comigo, vamos até onde nós saímos para chegar, vamos até a sua casa, Jairo, e continuar. Jesus, ele chama à existência a nossa pequena fé, mesmo em meio à aparente derrota. Eu perdi aquele emprego que eu desejava muito. Parece uma derrota, mas não é. Só Deus tem o poder de abrir e fechar. Se aquela porta foi fechada, pode ter certeza que Deus vai abrir uma porta melhor. Deus nunca tem algo menor para a gente. O que Deus tem é maior, o que Deus sonha é melhor, o que Deus prepara é grande, o que Deus tem para nós é excepcional, que ninguém vai entender. Ninguém vai entender, porque Ele tem o poder para fazer essas coisas. E a nossa fé às vezes é tão pequenininha que a gente começa a desacreditar. Mas nessa manhã eu quero dizer a você, né, como dizia Elaine Martins, né? Volte a sonhar, volte a sonhar, volte a acreditar, volte a ter esperança em todas as áreas das nossas vidas. Nós não podemos desacreditar. Tem hora que dá um desânimo, né? Tem hora que você olha e fala assim: ai, Jesus, que vontade de dar uma cajadada. Mas não pode, nós temos que amar. Nós temos que amar. Não pode matar, não pode orar para Jesus matar. Nós temos que orar para que o nosso coração continue voltado para Jesus, porque Ele fez uma promessa. E Ele, nessa manhã, Ele afirma essa promessa dizendo para mim e para você:
crê somente. Aleluia. Crê somente. Glória a Deus. E aí, eles continuam esse caminho e chegam à casa de Jairo. A morte dessa menina veio ensinar para Jairo que nem tudo aquilo que a gente pensa que é o fim, realmente é. Me lembro agora de José. Os irmãos de José acharam que era o fim. O próprio José achou que era o fim. O poço era o fim. Ser escravo era o fim. Mas de escravo a governador foi o que o Senhor sonhou para José. E o Senhor sonhou para mim e para você nesta manhã, eu quero te dizer. O Senhor sonhou para mim e para você. De escravo. Do fundo do poço. Meu Deus, de dentro desse quarto, de dentro desse lugar de prisão, Deus sonha para você um lugar junto ao Rei. Aleluia. Um lugar junto ao Grande. Um lugar que você não sonhou, que você não pensou, que não desceu ao seu coração, mas que o Senhor já preparou para você. Aleluia. Foi o que o Senhor projetou. Então não desista de crer. Não desista de crer. Mesmo em meio à situação de morte. Seja ela qual for. E aí agora nós vamos aprender com a ressurreição dessa menina. A filha de Jairo. Jesus chega na casa e estão ali muitas pessoas, os pranteadores, muita gente chorando. E Jesus diz, não chora. Por que vocês estão chorando? A menina não está morta. Ela só dorme. Aquelas pessoas que estavam ali chorando, pranteando, já cessam e começam a rir, ridicularizar Jesus pelo que ele diz. E você e eu, quantas vezes falamos, não, eu não vou desistir porque ele me fez a promessa. E ele não é homem para que minta, ele não é filho do homem para se arrepender, então eu creio na promessa. E as pessoas que às vezes choram conosco, começam a rir de nós. Muitas vezes, muitas pessoas que às vezes caminham conosco, andam conosco, realmente não são essas pessoas que Deus tem preparado para caminhar com a gente e elas vão rir de situações que nós queremos muito, de situações que nós esperamos muito. E aí nós vamos aprender que Jesus fez uma coisa que Jairo não teve coragem de fazer. Talvez eu e você não tínhamos até hoje. Mas hoje, com a ajuda de Jesus, nós vamos fazer. Quando Jesus passa por essa situação e diz tudo isso que as pessoas rirem, Jesus manda tirar todo mundo dali. Tira todo mundo. Só vai comigo, Jairo, você, sua esposa, Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João não. Jesus, Tiago e João. Estão acostumados com Pedro, Tiago e João no barquinho, né? Jesus, Tiago e João entram ali, juntamente com o pai da criança. Jesus teve coragem de pôr para fora o que Jairo não tinha coragem de colocar. Há coisas em nós, na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa vivência, que nós não temos coragem para vencê-las. Nós não temos coragem de deixá-las. Nós não temos coragem de abandoná-las e de deixar para fora mesmo. Nós não temos coragem, às vezes, de algumas amizades tóxicas, relacionamentos abusivos, inclinações, pessoas que nos inclinam, ou situações, ou momentos que nos inclinam, que trazem a nós causa que nos impedem de ter uma comunhão com Jesus, com o nosso Deus. Esse instrumento que nós estamos usando agora para aprender um pouco mais de Deus, o celular, o computador, é uma bênção, amados. É uma bênção, mas quantas vezes esse mesmo instrumento de bênção tem causado inclinação para nós perdermos a comunhão com o nosso Deus?
Perdemos tempo no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, assistindo TikTok, Reels, porque são tantas coisas, amados. Eu lembro, ó, era Orkut, Facebook, aí vem Instagram, aí vem Reels no Instagram, aí vem Threads, vem... Ai, são tantas coisas que eu não sei nem falar, porque eu sou analfabeta tecnológica, sou totalmente. E aí, tudo isso, eles causam uma inclinação. Às vezes chega um videozinho ali pra gente que parece que não tem nada a ver. Sabe o nada a ver? Nada a ver. Nada a ver, e o nada a ver vai tomando o nosso tempo, vai tomando o nosso tempo e vai crescendo, e vai se estendendo para situações que nós não devemos partilhar. Se o teu olho te faz pecar, é melhor entrar sem ele no céu. E às vezes nós temos visto, se o teu ouvido está propenso a ouvir coisas que não devemos ouvir, que não nos engrandece, não nos aproxima de Deus, é melhor arrancar, perder a audição do que perder o céu. E às vezes nós estamos inclinadas. Então, Jesus teve coragem de arrancar tudo isso, coisa que Jairo não teve coragem. E eu quero dizer para vocês algo que o Espírito Santo ministrou muito forte no meu coração nessa manhã, diante dessa palavra. Muitas vezes o que tem nos adoecido, muitas vezes o que tem adoecido o nosso lar, muitas vezes o que tem causado morte nos nossos sonhos, muitas vezes o que tem causado morte ministerial é não ter coragem de lançar fora, de deixar para fora essas coisas que Jesus fez com Jairo. E muitas dessas coisas, elas vêm através de pessoas. E Leandro Borges tem um louvor que eu amo demais, que diz que é para deixar aí. Ele sabe o que ele faz. Deus sabe o que tira, Deus sabe o que faz. Ele sabe todas as coisas. Então não vamos questionar a Deus quando ele tirar. Vamos pedir para Deus nos abrir os olhos para estarmos atentos a isso, para não vivermos verdadeiramente, vermos sepultados nossos sonhos, nossos projetos, nossa família. Amém, amados? Então vamos vencer essa situação. E continuando ali, Jesus então tira tudo isso para fora. Todas essas pessoas que talvez se diziam amigos, pessoas que estavam ali para chorar e muitos que estavam ali para bisbilhotar. Porque quando a gente está no auge, muitas pessoas, as pessoas não chegam muito não. Elas não querem muito saber não. Mas quando a coisa está descendo, declinando, é tanta gente mandando mensagem, mas a maioria dessas pessoas às vezes não querem ajudar não. Elas querem saber o que está acontecendo. Elas querem saber como é que a gente está vivendo. E eu sou prova disso. Porque há alguns anos atrás eu vivi uma situação e eu vivi isso daí. E não muito distante, o ano passado eu vivi uma outra situação, onde na primeira situação eu tive um envolvimento com minha filha, e nessa última situação foi uma situação com meu esposo, que nós sabíamos a todo tempo, né, o que o Senhor pretendia fazer. Eu vou falar a verdade para as irmãs. Meu esposo ele foi acusado de uma situação e que em nenhum momento havia a mínima possibilidade de ser verdade. Mas mesmo assim, ele já foi acusado direto na justiça, e aí a gente precisou se defender. E diante dessa situação, amadas, eu confesso para as irmãs que eu adoeci, eu não perdi a fé, eu não perdi a esperança, e eu sabia que diante daquela situação, quem é o meu esposo. Mas é muito difícil viver algumas situações numa cidade pequena como é a nossa. E eu vivi essa situação e quantas vezes algumas pessoas, aqui nós temos alguma, a Aninha tá aí, a Jo, eu acho que a Rô tá aí também, né? Tá. Que são as meninas, né, do nosso grupo Mulheres Escolhidas. Nós somos em poucas aqui, mas essas meninas foram um alicerce muito grande de Deus para a minha vida. E em todo o tempo nós estávamos orando, elas estavam na minha retaguarda, mas
eu sabia que quando elas falavam comigo, elas falavam verdadeiramente se importando comigo. Eu conheço essas mulheres. Mas eu vi também muita gente, pessoas que se diziam amiga. Inclusive, tinha uma amiga que ela passava a mão no meu coração, assim, ó. E ela falava assim para mim: ai, amiga, não fica assim, não, vai passar. Que dó que eu tenho de você, irmãs. A hora que ela falava aquilo para mim, eu me sentia tão mal, tão mal, tão mal. Mas porque eu sabia de situações que estava se estendendo a conversa, sabe? Então, hoje eu trago um alerta também. Muitas pessoas, quando você está declinando, chegam até você para saber o que está acontecendo, porque precisa propagar, divulgar. Ai, mas aí as pessoas perguntam: ai, mas ela não é missionária? Ai, mas ela não está lá no grupo das mulheres escolhidas? Ai, ela não está à frente do trabalho? E eu quero dizer para vocês, estou, e até quando o Senhor quiser, eu vou continuar. Só se ele chegar em mim e falar: senhora Silvânia, chega, basta, não quero mais. Então essa palavra, ela me remete muito a isso nesse momento. Cuidado com quem você chora. Nem sempre quem chora com você realmente se importa com você. Abra seus olhos espirituais nessa manhã. E ali Jesus entra naquela casa. E Jesus entra somente com aqueles homens. E Jesus toma a mão da menina. Hoje ele está assim, ó, com a mão estendida para você. Hoje ele está assim com a mão estendida para você, querendo te levantar dessa situação, querendo te levantar desse lugar, querendo te tirar desse lugar. Sai daí em nome de Jesus. Sai daí, tem gente aprisionado no seu lugar que está achando que é um lugar de apoio. Mentira, não é enganação de Satanás. Você está presa nesse lugar. Hoje o Senhor te estende mão e te diz: Talita cumi. Hoje ele te diz: menina, te digo, levanta-te. Tem algo novo para fazer, tem coisas novas para fazer, tem projeto novo, tem coisas novas para fazer. O ano de 2025, amadas, não vai ser um ano fácil. O ano de 2025 não vai ser um ano fácil para trabalhar para o Senhor. Então o Senhor, logo nesse janeiro, ele vem e diz: levanta-te, eu te digo. Levanta-te daí. Levanta-te na oração, levanta-te na leitura da palavra, levanta-te no partir do pão, na comunhão. Tenha mais comunhão com as suas irmãs, tenha mais comunhão com a tua família, tenha mais comunhão em nome de Jesus. Levanta daí, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, é isso que o Senhor diz, ele dá ordem, ele não simplesmente convida, ele dá uma ordem. Em nome de Jesus eu digo para vocês: Talita cumi, em nome de Jesus, aleluia. A morte não tem palavra final quando Jesus está presente, nem a morte. Então, nenhum decreto contrário ao decreto que Jesus determinou para mim e para a tua vida, ele tem poder quando Jesus se faz presente. Jesus, ele tem o poder de revogar decretos insanos, decretos humanos, decretos infernais sobre a minha e a tua vida. Ele tem o poder e autoridade. Às vezes pessoas vêm com insanidades. Não se dizem de Deus, mas não são. E vêm com insanidades dizer para você que é isso, que é aquilo, que não é de Deus. Eu quero dizer para você que esses decretos estão paralisados em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Então vamos acreditar que a palavra do Senhor, a presença do Senhor, ela tem poder e ela tem autoridade quanto decreto final. Qualquer decreto final contra a minha e a tua vida, seja ele físico, espiritual, sentimental, econômico, financeiro, seja qual for, Jesus estando presente, não é ainda o decreto final. Aleluia. A sentença do céu, minha amada,
ela anula qualquer sentença da terra. Aleluia. Nessa situação que eu falei para vocês, com meu esposo, nós já estávamos aqui, muitas pessoas diziam, olha, é uma situação muito difícil, é uma situação muito difícil essa, vai ser complicado. Eu falei, está nas mãos de Deus, os advogados da terra estão cuidando, mas está nas mãos de Deus. Deus sabe o que Ele faz. E para a glória do Senhor Jesus, em dezembro, acho que foi, não lembro, mas no comecinho de dezembro, eu recebi a mensagem assim, de uma advogada, e do advogado aqui de Guaraçaí, uma advogada lá de Olambra, e um advogado aqui de Guaraçaí. Silvânia, para a glória de Deus, o seu marido foi absolvido. E essa advogada de Olambra, irmãs, ela é muito amiga da minha filha, ela tem o escritório dela é do lado do salão da minha filha. Ela é praticamente ateu, até ela não acredita em Deus, sabe? E ela chorava com a minha filha e ela dizia, Nayara, Deus nos ajudou e nós conseguimos. Seu pai está absolvido. Então, seja qual for a sentença que fizeram para a tua vida, para um dos teus, a sentença do céu anula essa sentença hoje. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Acredite e viva os projetos de Deus para a sua vida, para a sua história, em nome de Jesus. Amém, amados? Até aqui o Senhor ministrou o meu coração e eu quero agradecer muito, muito, muito mesmo por essa rica oportunidade. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus, Silvânia. Nossa, que testemunho, né? Deus é para a glória dele, né? Quantas coisas a gente não entende o que está acontecendo, mas é tudo para a glória dele. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso. E essa palavra veio para a gente refletir, né? Que a gente realmente tem que se abrir com pessoas que nós confiamos de verdade, que sabemos que temos ali do nosso lado, que torce pela nossa felicidade, torce porque a gente... E também, às vezes, se entristece por a gente estar triste, né? Sim. Glória a Deus, brigadão, Deus abençoe. Amém.